Pessoal, só para complementar um pouquinho também aqui, depois eu posso até parar para a gente arrazoar alguma coisa a respeito do que o Paulo colocou aí. Quando o homem foi criado, né, por Yahvé, não, por Elohim, né, o Deus Criador, não é isso? Eu lembro de uma vez lá em São Vicente, aquela briga com o João lá da casinha, o Paulo. Aí eu falei com ele, né, que eu tinha certeza que até o final daquele ano, que aquela pendência ia acabar, né? E ele tomou como uma ameaça de morte, né? Aí foi na delegacia, fez uma denúncia minha, e foram dois detetives lá no teleférico de São Vicente, conversando comigo lá, queria que eu fosse lá na delegacia para depor. Eu falei, mas qual é o assunto, qual é o negócio? Não, a ameaça que você fez, mas qual a ameaça? Aí eu falei, olha, a minha vida inteira eu tinha lutado para que eu pudesse ser cada vez mais semelhante a Deus, né? E para poder eu me identificar como filho, né, eu devo ter cada vez mais a semelhança, né? Aí os dois detetives falaram, mas todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Aí eu falei, não, mas nós somos só a imagem, né? A semelhança ainda não. A semelhança é um potencial que nós temos para adquirir. E depois da semelhança, a filiação, né? Somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos, né? Então tem todo um caminho pela frente, né? Eu estava falando isso aí porque eu jamais iria ameaçar alguém, né? De morte ou de que quer que seja, né? Nesse ponto eu sou bem mais tranquilo, né? E falei isso aí, pedi para eles, né, 5 minutos só para poder preparar alguma coisa lá para dentro do teleférico mesmo lá, não sei o que era o assunto. E na hora que eu terminei, saí, os dois detetives tinham ido embora. Nem fui na delegacia para depor. Eles entenderam que na minha busca, né, pela semelhança e pela filiação, não cabia aquele tipo de situação. Fiquei agradecido, porque seria bem constrangedor se eu tivesse que ir lá na delegacia para depor. Bom, por que eu estou falando isso aí? Lá em Gênesis 1, 26, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí no verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Caramba, sumiu a semelhança, né? No Gênesis 1, 27, a semelhança sumiu. Olha bem, no verso 26, conforme a nossa semelhança. Ou seja, façamos o homem a nossa imagem para que ele se conforme à nossa semelhança. Aí ficaria bom. Né? Para que ele lute para se conformar à nossa semelhança. Bom, imagem, né, na Strongs, aquela vez lá que a irmã Nudinha perguntou, né, o Paulo defendeu bem a teoria que eu estava falando lá, né, a palavra que eu estava falando. A imagem nada mais é que o reflexo do espelho, né? Ou seja, eu estou refletindo, né? Agora, a imagem aqui na Strongs, ela é uma coisa simples, vazia. Percebeu? Então, nós, como eu já tenho falado há algum tempo, né, e tenho também escutado outras pessoas falarem no nosso meio, nós somos receptáculos. Né? O que é receptáculo? É uma vasilha. E para que ela possa conter alguma coisa, não pode ter nada dentro dela. Ela tem que estar vazia. É uma vasilha vazia.
Então, isso é ser a imagem do Pai. Ou seja, você perceber que você nada mais é do que um receptáculo. E se você não se encher de Cristo Jesus, é uma vasilha vazia. Ao passo que, se você se enche de Cristo Jesus, você começa a conformar-se com a natureza de Cristo. Porque ele está em você. E isso também é condizente com o que nós estamos falando da questão da vida eterna. Né? Ele falando, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Né? A árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, quem é? É Cristo, claro, claramente é Cristo. Né? Então, para nós estarmos com esse potencial da semelhança sendo exercitado, é o que nós estamos fazendo diariamente. Por isso que a nossa referência, né, é muito mais tranquilo a gente perceber a nossa carência de Cristo, a nossa necessidade de identificação com Ele e a nossa busca, né, por suprir a carência que nós temos dentro de nós mesmos. Né? Afinal de contas, Cristo em nós é a nossa esperança de glorificação. Recebimento esse, né, o pagamento esse que os gentios, ou seja, nós, estamos recebendo antes dos judeus. Né? E várias coisas que nós já falamos aqui, não vou ficar repetindo muito não, mas o que eu quero falar fortemente com vocês aqui? A questão toda lá do Jardim do Éden, tá? Eu vejo como algumas pessoas já me falaram também, tá? O Jardim do Éden não é um local longe da gente. O Jardim do Éden é um local dentro da gente. E esse local nós estamos começando a perceber do que se trata. Né? Por exemplo, tem um mandamento, né, que fala lá, né, que você deve refletir ou estudar, né, a palavra de dia e de noite. Né? Você tem que ir lá e estudar e refletir e orar sobre isso de dia e de noite. Bom, como é que você poderia fazer isso, né? Sendo que o teu consciente, você precisa de dormir. Se você não dormir, você pode até ficar doente. Tem algumas pessoas que falam, alguns médicos que falam que, olha, você quer ter vida? Então durma, entendeu? Uma noite mal dormida, não sei quantos minutos de vida que você está perdendo. E tem vários pensamentos humanos no que tange a uma boa noite de sono, ok? Agora, quando você está dormindo, como é que você pode estar refletindo, como é que você pode estar estudando a palavra? Fica um pouco incoerente, né? Se você não discernir qual é a maneira pelo qual você pode estar realmente em Cristo Jesus, se bebendo ou embebedando da palavra, ou tendo realmente uma experiência de refletir sobre a palavra de Cristo Jesus de dia e de noite. Né? Agora, o teu subconsciente, meus irmãos, não dorme. O teu subconsciente não dorme. Ele está totalmente ativo. Conforme também o nosso Pai não dorme. Né? Aí quando fala acerca do sétimo dia, né? E Deus descansou da sua obra. Mentira. Entendeu? É mais uma palavra que eu vou falar com vocês, que eu estou recebendo a autoridade de Cristo para falar para vocês que Deus não descansa. Porque ele não se cansa. Se ele não se cansa, ele não precisa de descansar. Tá? Então, no sétimo dia, está escrito lá que ele desfrutou com o homem de todo aquele trabalho que ele tinha feito junto com o homem. Porque está escrito também que nós somos co-criadores com El Elyon. Somos co-criadores com Cristo. Somos também Elohim. Então, nós participamos também da criação. E fomos co-criadores com ele. Percebe?
E quando ele viu que toda aquela obra que ele tinha feito, né, era muito bom, né, quando todas as coisas eram boas, né? E quando ele fez o homem com a mulher, ele viu que era muito bom aquela situação, porque ele viu a imagem dele refletida no homem e na mulher, receptáculos vazios da sua presença, uma tela em branco, né, que um pintor pega para poder pintar algo maravilhoso, né? Então, o homem, naquele momento, era essa tela em branco. Ela era a imagem, percebe? E ele colocou no coração do homem justamente alguns desejos que são divinos, né? Desejo da imortalidade. É uma natureza divina ser imortal, né? Desejo da semelhança, né? Ele se deu por nós. Está claro que ele morreu por nós, né? Cristo. Está claro que se ele não morresse, o unigênito não poderia ser transformado em primogênito. Nós sabemos de tudo isso. Agora, imagine nós, antes da fundação do mundo, já com essa sensação nos nossos corações de que algo grande iria acontecer. Tá? Então, naquele momento em que Adão e Eva, né, pecaram, se eles realmente fossem imortais, não estaria condizente com o que a palavra fala, né? Eles foram afastados do jardim do Éden para não comer da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado, uma vez que o processo da reconciliação iria acontecer 4.000 anos depois daquele evento de Adão e Eva. Percebe? Então, realmente, eu somo com o Paulo aí nessa situação e consigo enxergar claramente que é dessa forma, tá? Agora, isso não é tão importante quanto você pegar e aprender alguns detalhes, né? Por exemplo, em Gênesis 2:7. Vamos ler lá, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebe? Então, tem aqui algo bem interessante aqui para a gente poder também ver que ainda a nossa natureza não é compatível com a natureza de Cristo. Como é que Cristo é definido? Ele é alma vivente? Nós já sabemos que não. Ele é definido como espírito vivificante. Percebe? Então, nesse momento, né, eu não sei se nesse momento aqui o homem já tinha pecado, se não tinha pecado, né? Porque entre o Gênesis 1:26 e o Gênesis 2:7, eu não sei o que aconteceu nesses eventos aqui. Pode ser que o homem tenha o espírito, né? E quando ele pecou, eu também entendo dessa forma, ele perdeu ou morreu o seu espírito. E passamos a ser todos nós almas viventes. E na medida que nós vamos andando, né, e nos apercebemos, né, há 2.000 e poucos anos atrás, né, com o advento de Jesus Cristo, né, se manifestando, sendo morto e ressuscitando, né, a gente passou a agora receber a vivificação dos nossos espíritos pelo processo da reconciliação. Então, de novo, estamos nos voltando, né, ao ponto inicial de Adão, que é o ponto de que ele tinha espírito e alma, ou seja, a estatura de varão perfeito novamente, em Cristo Jesus. E, de novo, nós temos agora livre acesso ao coração do Pai. E como imagens dele, ou seja, vasilha vazia, nós podemos agora buscar o exercício da potencialidade da semelhança.